Saudações a todos, meu nome é Vinícius Gomes, eu sou estudante de graduação em Direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana e hoje estou falando um pouco acerca do meu trabalho, que tem como título O Conde de Monte Cristo e a Consagração da Vingança. Em primeiro momento, vale destacar que os romances do século XIX marcaram a cultura ocidental, seja com obras como Os Miseráveis, de Victor Hugo, ou Guerra e Paz, de Tolstói. Dentre esses autores do período, vale destacar a presença de Alexandre Dumas, o qual possui uma obra de bastante relevância, o que pode ser observado com as adaptações que elas possuem, com livros como Os Três Mosqueteiros e Robin Hood. Esse trabalho vai focar no Conde de Monte Cristo, que é um dos principais livros do autor, que se trata justamente de um romance histórico que vai abordar as contradições da sociedade pós-revolucionária, o embate entre bonapartismo e realismo, bem como a consolidação dos valores burgueses após a Revolução Francesa. O objetivo do trabalho, então, é analisar a abordagem da obra sobre o período histórico retratado e do tema da vingança, bem como compreender o tratamento dado aos processos históricos e valores sociais do período. A metodologia empregada será de uma investigação de caráter teórico, analítico e qualitativo, com a inquirição do texto, com foco em algumas passagens que elucidam a temática, bem como a revisão bibliográfica acerca do contexto histórico em que o livro se insere, através de artigos e monografias encontrados na plataforma Cielo e repositórios institucionais das universidades federais. O contexto da obra é de uma França pós-revolucionária, com o estabelecimento do nacionalismo e do constitucionalismo, bem como da difusão de uma ideia de direito universal, que pode ser observado com a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, que traz no artigo 1º que os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum, o que demarca um contrassenso, visto que isso é declarado em uma sociedade baseada na escravidão e subserviência aparentemente natural, o que demarca uma mudança de perspectiva. Diante desse contexto, o romantismo terá a função então de sensibilizar o público, denunciar as mazelas sociais, afirmar identidades nacionais que nasceram no período, bem como ter uma postura crítica diante das razões de ser da própria cultura, com a história sendo eleita como tema para a conscientização do processo dialético. Por outro lado, há também a formação de um novo público leitor, uma vez que após a Revolução Francesa, com o estabelecimento do ensino laico e obrigatório, aumentou o número de leitores, formados por um público burguês e sem formação literária, que viu na leitura uma forma de lazer e será suprido então através dos folhetins que eram divulgados com os jornais. Com relação ao autor, Alexandre Dumas nasceu em 1802, em Villers-Cotterêts, na França, justamente em um período pós-revolucionário, o que possibilitou construir sua obra, uma vez que era um autor negro de descendência paterna haitiana, inclusive sendo neto de uma escravizada. Dumas inicia sua carreira como dramaturgo e escritor, na qual alcança consagração. Porém, no romance histórico que ele é imortalizado, uma vez que ele possibilitou harmonizar a história com outros ingredientes do romance folhetim. Sobre o Conde de Monte Cristo, ele é escrito em colaboração com Auguste Maquet e tem início da sua publicação em 1944, com a conclusão em 1646. Com relação ao romance, ele possui 3 cenários principais: Marsella, Roma e Paris, com cada um representando um período da vida do protagonista. Sua juventude e prisão em Marsella, a volta como Conde de Monte Cristo em Roma e a execução do seu plano de vingança em Paris, que ocupa a maior parte do livro. O protagonista se chama Edmond Dantès, e após ser traído por seus inimigos e acusado de bonapartismo, ele passa cerca de 14 anos preso. Contudo, após conseguir fugir e encontrar um tesouro, ele regressa e percebe que seus inimigos tiveram uma vida exitosa, de modo que não são apenas mais homens, mas representações da imoralidade na esfera jurídica, financeira e militar da alta sociedade francesa do período. Logo, Edmond se prepara para consolidar seus anseios de vingança, e para tanto, ele cria uma nova identidade, a do Conde de Monte Cristo, uma figura extravagante e misteriosa. A vingança trabalhada na obra é compreendida como uma postura burguesa, egocêntrica e apartada do coletivo. Porém, é um elemento essencial para conduzir o livro. Vê esse protagonista não se vê apenas em uma jornada individual, mas no próprio anseio da divindade. Logo, Monte Cristo se vê como um agente da providência, o que disfarça seu arbítrio com a racionalização da justiça divina, bem como retira dele a responsabilidade por seus atos, mesmo que tenham prejudicado pessoas inocentes. Nesse sentido, o livro indica então as contradições da época, como contrassenso entre o Estado democrático de direito e as práticas vis da sociedade com a população mais pobre, a exemplo da prisão de Edmond. Por fim, compreende-se que o Conde de Monte Cristo é o tratado da vingança por excelência do romantismo, vez que os ideais burgueses da individualidade, do poder traduzido como riqueza e do homem enquanto autoconstrução são representados como simples atos de vingar. Muito obrigado pela atenção.